convidar vocês a ficarem de pé. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho nesse primeiro domingo do Advento, né? Nós vamos ler Lucas 21, dos versículos 25 a 36. Lucas 21, de 25 a 36. Estou chamando esse momento de reflexão nosso de fiquemos de pé diante de Jesus. Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos ilumine na leitura e na proclamação da sua palavra. Senhor, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos colocar diante de Ti a nossa igreja. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha entre nós e dentro de nós, para que possamos ser terra fértil para a Sua palavra, que ela brote em nossos corações, que ela seja árvore frondosa, que frutifique amor, e que nós possamos levar esse amor, essa fé, essa esperança, no nome de Jesus Cristo, às outras pessoas com quem nós convivemos. Ilumina-nos, Senhor, nós te rogamos, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Lucas 21, 25 a 36, palavra do Senhor que nos diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens de medo e pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo, pois as potestades dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Quando, porém, essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Propôs-lhes uma parábola. Eu passei, né? Não, desculpe. Propôs-lhes uma parábola. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer e no beber, e com os cuidados desta vida, e que aquele dia venha sobre vós de repente, como um laço. Pois há de vir a todos os que estão sobre a face da terra. Vigiai, porém, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e para que possais manter-vos na presença do Filho do Homem. Palavras do Senhor. Vocês podem sentar? Existe uma história que é muito divulgada por aí, e eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, que um país minúsculo, com poucos recursos, um país que passava por uma situação deplorável, sem precedentes na sua história. O povo passava por necessidades extremas, não havia emprego, não tinha comida, não tinham recursos financeiros e não tinham perspectivas de que isso pudesse se modificar. Um dia, o alto escalão daquele país resolveu se reunir para tratar desse assunto aí, né? Para ver o que poderiam fazer. E um dos ministros resolveu trazer uma proposta para que aquela situação daquele país fosse modificada. Aquela situação triste, aquela situação deprimente e sem esperança. Ele disse: todos nós sabemos que o poder bélico, poder militar, poder de guerra dos Estados Unidos é muito grande. Qualquer país que entra em conflito com eles é evidentemente arrasado. Por outro lado, por uma questão humanitária, logo após a vitória militar, os americanos entram no país, reconstroem tudo, ajudam o povo, financeiramente inclusive, com estrutura. Essa é a nossa esperança. A minha proposta, então, é que nós entremos em guerra com os Estados Unidos.
Vamos declarar guerra a eles, com as poucas armas que nós temos, e vamos lutar contra eles e esperar que, depois deles nos arrasarem, eles reconstruírem, né? Quem é a favor? Aí o grupo discutiu o tema e chegou à conclusão que era realmente a única esperança que eles tinham. Um dos ministros, por outro lado, levantou a mão, pediu a palavra, todos olharam espantados para ele. Você tem alguma objeção a essa história? Tem algo contra essa ideia? Aí ele falou assim, não, eu penso mesmo que essa é a nossa única opção. Não vejo outra solução. Mas eu tenho só uma pergunta. Nós temos um plano B? Para se isso não der certo? Mas como plano B? Por que o plano B? E ele falou assim, eu acho que a gente deveria ter um plano B, porque vai que a gente ganha a guerra, né? Como é que a gente vai fazer? A cabeça dessa pessoa normalmente não estava só imaginando na derrota, né? Vai ter uma guerra, alguém vence, alguém perde, mas nós estamos contando que vamos perder, mas se a gente ganhar? Eu acho que a preocupação dele maior não era nem, né, perder a guerra ou ganhar, era que se eles vencessem a guerra, provavelmente o país continuaria deplorável e, consequentemente, talvez os Estados Unidos também, né? Na cabeça de uma pessoa assim, essa história trágica pode mostrar como está a nossa vida hoje. Não só a nossa vida hoje, a vida de qualquer um de nós, e qual é a projeção dela. Essa é a maior lição que a gente pode ter. Qual é a projeção que a gente tem da nossa vida olhando para ela hoje? Pensando inicialmente dentro dessa perspectiva que a Bíblia traz para nós e que a igreja oferece para nós, como que você imagina a sua vida no futuro e, mais importante ainda, como você se imagina se apresentando diante de Jesus a partir das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras que são proferidas normalmente na sua vida, que passa pela sua cabeça. Eu costumava dizer que quando a gente está na igreja, que está tendo o sermão, né? O pastor está pregando, ou está tendo até uma aula de escola dominical, parece que a gente gira uma chave do chip do sermão e da aula da escola dominical, né? Aí a gente começa a pensar com aquele outro chip que trocou. E isso, às vezes, complica quando a gente sai da igreja, acabou o sermão, vou trocar o chip, e a sua vida fica apartada disso, sabe? Separada. O momento de pensar numa vida de sermão, de Bíblia, de igreja é um, e de pensar na vida que eu vou agir e tal é outro. Isso é um grande problema, às vezes, das pessoas que tentam viver a vida cristã, e que é realmente muito difícil, mas é o desafio que a gente tem, tentar ser como Jesus Cristo. É um desafio diário. E que a gente, quem está estudando Romanos hoje de manhã na igreja, quem não veio ainda, ou quem, né, não tem vindo, fica aqui o convite, porque a gente percebe realmente que a lei, ela traz esse desafio para nós. Mas é para que a gente se lembre, mesmo que a gente saiba que não vai conseguir sempre, mas só aquele constrangimento de você, puxa, passou aquela oportunidade, eu, em vez de agir do jeito que eu deveria, como Jesus, eu não fiz. Então, essa troca do chip, às vezes, atrapalha. Eu quero que o chip da vida continue na gente, para a gente mergulhar no Evangelho, para a gente caminhar lado a lado com Jesus e tentar chegar no mesmo objetivo com Ele, né? Com esse questionamento, como que nós vamos nos apresentar diante de Jesus? Vamos trazer alguns pontos para pensar. O primeiro, o texto começou falando de algumas tragédias, né? E a tragédia, assim como a gente viu, ela pode nos apontar um destino, fazer com que nós imaginemos um destino, né? Você está na faculdade hoje, está fazendo um curso de engenharia, você imagina que daqui a alguns anos você vai ser engenheiro. Você
Foi no médico hoje, ele disse para você que você está com sobrepeso, você imagina, eu vou ter que fazer uma dieta, senão eu vou ter um problema, né? Como alto escalão daquele pequeno país, nós olhamos para as mazelas da vida, pensamos que estaremos aniquilados, né? Não raro encontramos pessoas planejando até dar fim na sua própria vida, por causa de problemas financeiros, por causa de separação de figuras amadas. E aí estou falando de gente que morreu, gente que foi para longe, casal que se separa e por aí vai. Filhos que... Aí é a tragédia maior para a mãe, né? O filho fez 18 anos, passou num curso da universidade lá no Rio Grande do Sul. Nossa, aí a mãe, o meu bebê vai morar lá. Isso é horroroso, realmente. Então a pessoa fica com sentimento de luto, né? Não adianta você dizer isso é besteira, não adianta. Perda de emprego, doença, assalto, acidente, tragédias climáticas como enchentes, incêndio, terremoto, tantas outras coisas. Angústias das nações, o texto bíblico fala isso, né? Perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você imagina que aí está alguma coisa que já aconteceu no mundo aí, tsunami, essas coisas todas, maremoto, né? O nosso país até é um pouco preservado disso, né? Furacão, terremoto, maremoto, né? A gente tem outras tragédias, mas não chegam a ser nesse campo, né, climático, né? Ainda que tenhamos algumas chuvas que deslizem barracos por aí. O evangelho lido nos mostra que haverá angústia entre as nações, como nós vimos, por medo da ação da natureza. Esses sinais mostram que o Filho do Homem está perto. Não foi isso que a Bíblia nos diz? Sinais estão por toda parte. Eu quero trazer um deles para vocês essa noite, que é o advento, conforme o pastor já disse no começo. No louvor, a gente também lembrou isso. O tempo litúrgico da igreja é cíclico. Significa que as suas estações voltam, assim como as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno, primavera de novo, verão, outono, inverno. Eu errei? Não é isso mesmo, né? Hoje é o primeiro domingo do ano novo. O ano novo da igreja começa neste domingo. Esse é o primeiro domingo. E é com o advento que nós começamos um ano, nos preparando para o nascimento de Jesus Cristo. A vinda do menino Jesus, ela é certeza para nós. Nós sabemos que nós vamos comemorar o Natal. Isso faz parte do ciclo que a gente vive também, dessa vida de igreja, né? Nós tentamos fazer em cada celebração, em cada sermão, em cada reunião, recriar no coração de cada um de nós essa expectativa da chegada de Jesus. Reviver isso, como reviveram outros irmãos nossos ao longo do tempo. E nós, então, cantamos canções, fazemos orações, fazemos leituras que nos levam a viver essa expectativa. Ele nasce entre nós, traz uma história de libertação, salvação, redenção. Nós temos essa certeza. Mas o texto quer mostrar que os sinais da natureza, e o ser humano se encontra na natureza, então, muitos dos sinais que a natureza vai trazer para nós são resultado da ação deletéria do ser humano também. Então, quando nós temos essa natureza trazendo sinais para nós, inclua também aí a ação do ser humano. Esses sinais mostram que Jesus está voltando. A volta de Jesus é uma realidade. Então, nós também temos essa mistura de recobrar o nascimento de Jesus e ter a certeza de que ele vai voltar também. Mesmo depois da sua morte e da sua ressurreição, da sua ascensão, e ele prometeu que voltaria. Nós, como cristãos, e que ouvimos a palavra de Jesus, não podemos negligenciar isso. A volta de Jesus Cristo é
um fato que nós estamos esperando. E não pode ser considerado um fato pura e simplesmente metafórico. Nós lemos bem nesse texto que nós vimos aqui, que ele voltaria numa nuvem com poder e grande glória. O que isso pode querer dizer para você? O que você pode transformar para que seja factível para as pessoas? Eu não sei. Eu só sei que eu posso e devo repetir a vocês. Jesus Cristo, o Filho do Homem, voltará e vai vir numa nuvem com poder e grande glória. Essa é a palavra de Deus para nós. E os sinais são esses que o texto nos mostra. O destino que as tragédias nos mostram é que Jesus está perto. Para dar uma finalização diferente do que você espera. Olhamos o maremoto, vamos imaginar uma cidade toda alagada. Olhamos as ondas atacando, vamos imaginar destruindo várias casas ali na beira. Mas tem uma outra coisa que a gente pode esperar. É que a vinda do Filho do Homem está próxima. Essa deve ser a promessa que deve estar primeiro na nossa cabeça, quando esses sinais acontecerem. Não há nada mais importante para nós que rendemos a nossa vida a Jesus Cristo, a Deus, do que saber que olhar esses sinais estão dizendo para nós, a vinda dele está próxima. Não deveria haver nada mais importante, nem a nossa própria vida. Diferente do aniquilamento natural esperado por aquele pequeno país, já se entregando ao desastre, e do que talvez uma esperança pequena naquele homem, olha, vai que a gente vence essa guerra impossível. Vai que Davi derruba esse Golias. Como que vai ser o nosso destino? Um segundo pensamento para a gente refletir é que a estação atual nos mostra o futuro. Flores e frutos, diz o Evangelho, nos mostram que vem aí o verão. Olhamos para as mangas caindo aí no eixão, né? O pessoal tacando o pau lá em cima para pegar aquela manga lá. Olha, acho que o verão já está próximo. E o verão está próximo, está chegando as férias, né? Eu digo isso porque muita gente se organiza, né? Aquela parada anual, por conta até das férias das crianças, mas aí a gente já começa a imaginar, vai chegando aí, Natal, Ano Novo, janeiro, aquele mês que para a maioria das pessoas por aqui. Ainda que nosso país tropical, cheio de climas diferenciados, né? Ele, às vezes, você tem verão num canto, inverno no outro, né? Está um frio aqui, mas lá no Rio de Janeiro está um calor danado, e aí, às vezes, aqui está o calor, e minha mãe está dizendo que lá está frio. Nosso país é muito grande, tem essa diversidade. Mas as estações são marcadas, e nós sabemos que depois da primavera vem o verão. E o calendário nos mostra que nós estamos na primavera, e sem dúvida, depois dela vem o verão. Essa bênção de Deus nos tranquiliza para organizar a nossa vida. Como não para por aí, sabemos que vem depois o outono e vem também o inverno. Tecnicamente é tempo de mais frio, é tempo de menos produção agrícola. Com isso o frio faz descansar a terra. Aponta para uma necessidade de planejamento, de você guardar comida. A afirmação de que o choro pode durar uma noite, também encontrada na palavra de Deus, mostra que o choro tem um fim, porque a noite tem um fim. Por mais que ela demore mais em alguns lugares ou em outros, quando fala que o choro dura uma noite, está dizendo que o choro não dura para sempre. E você sabe que está no meio da noite, mas em algum momento vai amanhecer. Em algum momento o choro vai passar. Isso é de grande bênção para quem vive a sua vida pautado pela palavra de Deus.
sempre vai haver um alvorecer. Diante disso, nós podemos ter certeza, como os ciclos das estações do ano, como os ciclos do calendário litúrgico, como eu disse aqui, Deus nos mostra nas Sagradas Escrituras que viveremos tempos de dificuldades até necessários, comuns, normais na vida dos seres humanos, não só na vida dos seres humanos, mas na vida da criação, do planeta Terra, da nossa galáxia. Se alguém aqui já teve a oportunidade de estudar um pouco mais de astrofísica, de astronomia e por aí vai, não estou falando de astrologia não, né? Mas astronomia, astrofísica, geofísica e por aí vai, a gente sabe que as dores, o sofrimento, o envelhecimento, está perto da morte. Isso acontece não só com os seres humanos, acontece com uma árvore, acontece com um rio, acontece com o mar, acontece com o planeta, acontece com a galáxia. E nós imaginamos que esse ciclo de vida vem para todos, e o texto também fala isso. Não tardará. As pitadas da sua presença ocorrerão na sua vida diariamente. Seja na oração, seja no contato com o irmão, com a irmã, trazendo força, nas vitórias do dia a dia para momentos difíceis, na partilha das palavras encorajadoras que nós temos uns com os outros, umas com as outras. Essas palavras que vêm de Jesus e que circulam entre nós, por meio da leitura, da meditação da palavra de Deus, saber que as palavras de Deus não passarão e que o reino de Deus está próximo, será suficiente para nos manter de pé diante daquele que vem em nome do Senhor. Essa vida de oração e de contato com a palavra de Deus, ela é a dica que fica para nós nos mantermos de pé quando nos encontrarmos com o Filho do Homem que volta. No terceiro ponto, onde está o oásis que nos aliviará o coração diante de todas essas mazelas que o mundo nos apresenta? Nós somos convidados a não deixar que o nosso coração fique sobrecarregado. E aí nós começamos a pensar isso, né, no versículo 34, guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados. O texto de Lucas fala de embriaguez, fala de orgia, e talvez na nossa modernidade aqui, hoje, a gente fale de orgia e pensa em outra coisa, mas o texto está falando de orgia no sentido de glutonaria. É claro que também a gente não está impedido de pensar nessa outra orgia em que você entrega o seu corpo sem limite. Mas também fala das preocupações do mundo. Também fala dos cuidados dessa vida, coisas que nos deixam preocupados. Então, todos nós sabemos que relaxar é bom. Não só relaxar é bom, mas é necessário. Você precisa de um tempo de lazer. Você precisa de um tempo para descansar a sua cabeça e o seu corpo. Isso é saudável. Todos aqui sabemos disso. Há até esse momento separado na vida do povo judeu. No calendário litúrgico. O tempo do carnaval, no calendário litúrgico, as igrejas às vezes preparam um retiro espiritual, né? E convidam as pessoas a ficarem num lugar onde vão orar, estudar a Bíblia e tudo. E aí a gente, quando percebe o calendário litúrgico, fala assim, olha, o carnaval não era tempo para isso. É claro que ninguém está impedido de fazer isso, tá? Mas o carnaval era aquele momento para a igreja se juntar e fazer festa, e brincar. Não precisa desfilar na escola de samba, mas fazer brincadeiras e gincanas, e não sei, vai
para um lugar onde tem piscina, todo mundo brincar, fazer aquela fogueira à noite. No calor acho que não é muito bom não, né? Qualquer coisa que você queira se divertir. Quando a gente se diverte, não impede, aliás, nem deve, de deixar de orar, de cantar, de fazer nossos estudos e tudo mais, as nossas devoções. Mas esse momento era apropriado para isso, as pessoas se preparavam, porque depois ia começar a quaresma, e aí são 40 dias dedicados à oração e à reflexão da palavra. Para algumas outras vertentes do cristianismo, até 40 dias sem comer carne. E aí no carnaval era churrascão todo dia, né? Mas o sentimento é esse, de você aliviar e relaxar, porque você vai ter 40 dias em que você vai precisar ficar completamente mergulhado na espiritualidade, no pensamento do arrependimento, dos seus atos, e é um momento de contrição. Então veja que somos convidados a ter esses momentos de descontração. Eu acho que isso deve ser feito semanalmente, até o país nos dá, tecnicamente, um dia para você descansar, você não trabalha. Aí a gente vem para a igreja, às vezes trabalha mais ainda do que no trabalho, mas fazemos isso para a honra e glória do nosso Senhor e com muito prazer. Graças a Deus que tem esse dia, né? E isso deve ser feito em suas doses proporcionais, diariamente, mensalmente, anualmente, aí temos as férias, né? Por aí vai. Então esse ciclo é muito importante para o ser humano. Mas tudo que vem em excesso nos tira da centralidade. E aí, esse texto nos convida a não mergulharmos demais na preocupação diária, na preocupação da vida, que pode pesar o nosso coração. Também nos convida a não passar do ponto de relaxar até chegar naquele momento da embriaguez. Não passar do ponto da entrega corporal a ponto de mergulhar na orgia física que o texto nos orienta. Nada disso deve nos deixar perder a vigilância. Porque, como ele fala, o laço vem repentinamente. E você precisa estar vigilante, mesmo no momento de preocupação com a sua vida diária, mesmo no seu momento de relaxamento. E nós percebemos que, eu não quero usar esse advérbio infelizmente, mas nós precisamos estar, mesmo nos momentos de descontração, mesmo nas férias, mesmo em casa dormindo, nós devemos estar sempre vigilantes, devemos estar sempre preparados. E outro texto da Bíblia também nos diz, olha, mesmo em casa, cuida de deixar a sua porta trancada, porque a gente não sabe a hora que o ladrão vem, né? É como se fosse algo assim. Nós devemos estar preparados. Preparados a cada dia e a cada momento. E mesmo sabendo que precisamos de momentos de descontração. E a nossa vida, ela é feita às vezes dessas contradições, indo e vindo e buscando o equilíbrio entre isso. É tão seguro que tempos difíceis virão, que a Bíblia nos diz hoje que há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, o versículo 35. Há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Não há ninguém mais importante do que outro nesta terra em que vivemos. Os dias difíceis sobrevirão a todos.
O sol brilha sobre todos, bons e maus. Quem é que não lembra disso? O nosso oásis, então, qual é? Segundo a orientação da palavra de Deus, é a oração. Somente por meio desse instrumento poderemos aliviar o nosso coração e encontrar um oásis no meio desse deserto que nos circunda. Não faça, entretanto, da oração um momento em que você para e se ajoelha ou fecha os olhos para falar com Deus, somente isso. Tenha como oração aquele espírito constante na sua atividade diária. Uma vida de oração é aquela que partilha cada momento com Deus. Cada momento que você vive, ele é partilhado com Deus. Não é só quando você fecha os seus olhos, não é só quando você se ajoelha, não é só quando você vai dormir ou quando você vai iniciar uma refeição. É uma vida de oração. Um mínimo olhar para uma criança na rua te faz orar. Uma flor bonita naquela árvore pela qual você passou te faz orar. Um ônibus que passou e você perdeu te faz orar. Às vezes isso faz orar ainda mais, né? A lembrança do olhar daquela irmã te contando como ficou feliz pela recuperação do seu filho, isso te faz orar. Esse oásis será suficiente para que você esteja preparado para estar em pé na presença do Filho do Homem. O contato com a palavra de Deus e a oração. Segundo o que a Bíblia nos orienta no Evangelho de Lucas, nós devemos lançar mão desse oásis para que possamos suportar esses momentos de bramido e de terror de alguns homens, especialmente daqueles que têm medo e não têm Jesus no seu coração. Para estarmos de pé, no momento em que vamos ficar diante de Jesus, é preciso, portanto, ficarmos unidos à palavra de Deus. Somente com esse instrumento que nos traz tranquilidade, esse oásis unido à oração, olharemos para as tragédias deste mundo, advindas da natureza humana ou dos abalos dos céus e da terra, com tranquilidade, com misteriosa tranquilidade. E sabedores de que o nosso coração não está nisso, nessas tragédias. Não vai ser um planejamento de um corpo de ministros de um país que vai salvar a nossa vida por completo. A nossa confiança está naquele que controla o tempo, que controla os céus, que controla a terra, que controla a nossa vida inteira. O que nós olhamos hoje já nos mostra a certeza do que vem. E se nós olhamos tragédias, o texto de Lucas nos mostra, isso são sinais de que o Filho do Homem está perto. Isso deve ser o mais importante que nós devemos nos lembrar nesse texto. E não nos abalarmos com o mar bramindo, as ondas grandes, as procelas. Mas é com a volta do Filho do Homem que está perto. E é a essa volta e por essa volta que nós damos glória a Deus. Com isso nós sabemos que a nossa vida pode e deve estar preparada para nos apresentarmos de pé diante de Jesus. Não nos importam as adversidades à nossa volta. Todos aqui sabemos que viveremos entre agruras das ações de pessoas más. Ninguém entre nós está enganado a respeito do que pode vir com relação a doenças, acidentes, catástrofes naturais. Ninguém. Todos sabemos que isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer uma de nós. Entretanto, nós temos esse oásis das palavras que não passam jamais e da oração, vigiando para que momentos felizes não nos arrebatem a ponto de deixarmos a nossa vida fragilizada, porque nós sabemos que
aquele dia vem repentinamente como um laço. E devemos nos apresentar de pé àquele que nos traz a redenção. De cabeça erguida, seguros, porque em meio a essa tribulação, seja ela qual for, o Filho do Homem está perto para trazer a redenção. Essa certeza, meu irmão, minha irmã, eu quero que você tenha. Jesus voltará. Nós não podemos perder do nosso coração, da nossa mente, essa certeza. Jesus voltará. E os sinais mostram isso. E a palavra de Deus nos diz isso. Essa é uma das certezas que nós temos que ter no coração. Muitos desmaiarão de terror, a terra e os céus serão abalados, mas o seu coração estará tranquilo, misteriosamente tranquilo. Eu fico me lembrando dessa tranquilidade no coração misteriosa. Às vezes, não sei se Ezio já passou por isso, né? Mas assim, às vezes ia visitar uma pessoa no hospital. Nossa, hoje eu vou ter que visitar a dona fulana. A dona fulana já recebeu um diagnóstico de que vai morrer. Vai morrer. Tem aquelas coisas, a gente ora, né? Uma vez eu recebi uma ligação, estava aqui em Brasília já. Ô, pastor, eu sou amigo da família do fulano e eu queria tratar com o senhor sobre o sepultamento dele. A pessoa estava ainda internada no hospital. Eu falei, ó, por pior que seja o fulano, eu não vou tratar disso com você agora porque eu estou orando para ele ficar bom. Eu sei que ele pode morrer. Quando ele morrer, a gente trata disso. Não faça isso. Se eu tratar disso com você, eu não estou acreditando, né? Não posso fazer isso. Era um câncer de fato terminal, mas não posso. Não combina, né? E fui lá visitar a dona fulana. Olha, saí da igreja angustiado. Falei, o que eu vou falar para a família dela? O que eu vou falar para ela? A gente já sabe que ela vai morrer, né? E fui eu lá morrendo de medo, né? O mar bramia e por aí vai, as ondas altas. Mas olha, quando eu cheguei lá, eu estou lembrando de um caso, né? Mas isso aconteceu uma vez só não. A tranquilidade no coração daquela pessoa era tão grande que em vez de eu levar alguma palavra para ela, ela que me deu, sabe? E aí, essa tranquilidade é só o Espírito Santo de Deus que dá para a gente, né? Essa certeza de que nem a morte, nem tribulação, nós lemos isso de manhã hoje, não foi? Nos separará do amor de Deus, nem isso, às vezes a gente fala, é tão bonito, aí aquele chip do estudo bíblico, aquele chip do sermão está ligado, você, quando sai, caramba, como é que fica na hora que a gente encontra as agruras, os terremotos, não, é o chip da vida que tem que estar em você, na cabeça, olha, nem a morte, isso é muito difícil, mas acontece. Né? E eu espero que esse chip, que talvez tenha sido esse cliquezinho que deu naquele ministro lá, né? Vai que a gente vence essa guerra. Como que vai ficar? Né? Eu tive lá, ó, vai que ele fica bom. Eu estou orando para isso, eu não posso, né? Não seja tomado como uma surpresa pela volta de Jesus, tá? Não seja tomado. Diz um amigo meu, olha, a volta de Jesus vai ser mais uma surpresa que o mundo vai ter de que as palavras da Bíblia realmente estão preparadas para acontecer. A próxima vai ser essa. Né? Eu acho bonita essa imagem aqui, né? Deixa eu ver se eu acho de novo. Então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. O dia que eu duvidar disso aqui, né, de nada mais serve a gente estar aqui cantando nem orando, né? Ele está perto. E que nós estejamos de pé para recebê-lo e para estar perto dele. E que a oração e o contato com a palavra de Deus seja esse oásis na sua vida, para manter o seu espírito de pé, para passar por essas
procelas e esses lugares e essas situações em que as pessoas ficam desesperadas, mas que nós, misteriosamente, mostremos essa tranquilidade, essa calma, porque nós sabemos que Ele está próximo. Que o Senhor assim nos dê força, nos oriente e nos abençoe. Amém.